Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus, estamos mais um dia na casa de Deus. Abra sua Bíblia em Ageu 1. Nós vamos meditar nesta história do povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Por desobediência a Deus, eles foram levados a cativeiro. E Ageu, que foi um profeta, ele vai nos ensinar algumas coisas nessa noite. Ageu 1, verso 1, se você quiser acompanhar no telão, fique à vontade. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadate, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe um saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei a madeira e edificai a casa, e dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9: esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para a casa, eu dissipei como sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria. Por isso, detém os céus sobre vós o vosso orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandai vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Pode tomar o seu assento glorificando a Deus? Igreja, este contexto que o profeta Ageu está, ele fala no período que o povo de Deus está pós-exílio, quando o povo é liberto do exílio, que estava cativo lá na Babilônia, sob o domínio persa, mais ou menos aí 520 a.C. É uma história que a Bíblia nos conta, e nós vamos aprender muito com a história do povo de Deus, que estava cativo. Você tem que entender isso, o povo de Deus estava cativo, e Deus tira esse povo de lá. E o que nós podemos aprender com o povo de Deus? Você precisa entender uma coisa: quando a Bíblia fala Babel ou Babilônia, a Babilônia representa o mundo. Quando nós falamos do povo de Deus, representa a nossa vida. E o profeta representa a palavra de Deus. Porque Deus usa o seu profeta para falar a sua palavra ao povo. E se a gente pegar este texto, igreja, e trazer para os nossos dias, a gente consegue tirar várias lições. Muitas lições. A primeira lição que a gente aprende com a história deste povo, o povo judeu, é que eles estavam cativos, presos, amarrados. Uma pessoa que é cativa, que ela é sequestrada para outra nação, ela vive como escravo. Se a gente trazer para os nossos dias, não é diferente. Muitos de nós, antes de sermos cristãos, nós estávamos presos, amarrados no mundo, com as nossas falhas, nossos pecados, os nossos vícios, tudo. E Deus, Ele nos liberta do mundo e traz para a sua gloriosa luz. Então a gente para e começa a entender que a grande vergonha da humanidade é o seu pecado, gente. De toda a história da humanidade que você vai estudar, você entende que o ponto mais fraco do ser humano é quando ele é escravo do pecado, ela é escrava do pecado. E a pessoa vive no mundo nesta amarra. São cordas que amarram essas pessoas lá no mundo, por isso que elas não conseguem se desprender e servir a Deus. Assim éramos nós.
lá no mundo sendo escravos do pecado, escravos do mundo. E uma pessoa que ela é escrava, ela não consegue se libertar sozinha, por sozinha. E Deus vem com a sua mão forte e liberta essas pessoas do pecado. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque Deus com a sua mão forte nos trouxe para as luzes. Porque uma pessoa que não é de Deus, ela vive em trevas, igreja. E graças a Deus que Deus está trabalhando nas nossas vidas, tirando a gente lá do pecado e trazendo para a sua luz. Então a gente começa a entender que há uma semelhança entre o povo de Deus lá no passado, que estava no cativeiro da Babilônia, e nos dias de hoje não é diferente. Lá em Gálatas 5, verso 1, nós vamos ver que Deus ele nos tira das trevas para a sua luz. E isso é uma bênção, igreja. Ele nos libertou, Ele nos salvou, e Ele quer fazer uma grande obra nas nossas vidas. Gálatas 5, verso 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então Deus ele quer salvar as pessoas, as almas, mas nós não devemos voltar para este jugo da escravidão. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Agora uma pessoa que ela é salva, que é salva, essa pessoa ela se torna templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que o meu corpo, o seu corpo é um templo do Espírito Santo de Deus para que ele possa habitar. Se você, depois na sua casa, você ler melhor essa história que nós lemos na Bíblia, em Ageu 1, você vai ver que o povo de Deus, eles foram libertos da Babilônia e voltam para a sua terra. Porém, na sua terra, o templo que eles adoravam a Deus foi destruído. Foi destruído. Não sobrou nada. E a gente começa a entender que o povo ele é liberto, ele é trazido por Deus para a sua terra, mas o povo não está interessado em reconstruir o templo de Deus, para voltar à sua prática religiosa que antes eles tinham livre acesso para fazer. Nos nossos dias, igreja, não é diferente. Deus ele nos salva, Ele nos liberta, e Ele traz nós, cada um de nós, das trevas para a luz, e nos faz templos do Espírito Santo. Então eu, você, somos templos do Espírito Santo de Deus. Deus ele quer habitar dentro de você, através do seu Espírito Santo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 6,19. Porém, se a gente parar para pensar, é impossível destruir o templo do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 6, o verso 17, 1 Coríntios 3, verso 17, diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então eu, você, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como que eu destruo esse templo, o meu corpo? Quando eu vivo uma vida que não agrada a Deus. Aí eu estou destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Mas fique em paz, não entre em pânico, porque nessa noite Deus pode restaurar as nossas vidas. Assim como o povo de Israel teve o seu templo destruído, e o povo foi levado ao cativo, quando o povo volta, o povo não estava nem aí para o templo. Não estavam com vontade de construir, reconstruir o templo. Mas Deus levantou profetas para dizer que era necessário reconstruir o templo. Então nessa noite você não pode entrar em pânico. Você tem que confiar em Deus. O Espírito Santo ele quer habitar dentro do seu coração, mesmo que o seu templo esteja destruído. Ele pode reconstruir e fazer a sua vida nova de novo, para que o Espírito de Deus possa habitar e fazer morada, e fazer de mim, de você, um novo ser. Voltando para o texto, a gente começa a ver que o templo ele estava parado, igreja. Falando aqui do povo de Deus, o templo estava parado por 15 anos aproximadamente. O povo não com nenhum interesse de reconstruir o templo. Aí a gente fica pensando, por que será que este povo de Deus não quis reconstruir o templo de Deus? E Deus ele levanta Ageu, Neemias e outros profetas para dizer que era necessário reconstruir o templo. Mas voltando para os nossos dias, que é o que importa, por que às vezes o nosso templo que representa o nosso corpo, às vezes está parado, está destruído? Porque nós temos buscado as coisas deste mundo. E quando a gente busca
sobre as coisas deste mundo e deixamos as coisas espirituais de lado, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele vai se degradando. É óbvio isso. Se você deixar a sua casa por um mês e viajar e não colocar ninguém para cuidar da casa, vai criando poeira, barata, aranha. Sim ou não? Sim. Se você ficar um ano sem ir na sua casa, o que acontece? Sua casa vai ficar cheia de poeira, cheia de aranha, cheia de barata. Sim ou não? Sim. Nosso corpo, igreja, é a mesma coisa, espiritualmente falando. Se eu não cuidar do meu corpo espiritual, que é o templo do Espírito Santo, automaticamente ele vai se degradando. E não é isso que Deus quer. E por que isso acontece? Porque nós temos colocado na nossa mente a seguinte frase: amanhã eu busco a Deus, amanhã eu oro a Deus, amanhã eu leio a palavra de Deus, amanhã eu me santifico, amanhã eu me entrego nas mãos de Deus. E o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele vai se degradando. E o que eu preciso entender, igreja? Deus ele tem que trabalhar nas nossas vidas, não é ontem, não é amanhã, é agora. Isso que eu preciso entender. Deus tem uma obra nas nossas vidas e é agora, nesse instante. Porque se eu deixar para amanhã, este dia não chegará. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para dizer que Ele quer reconstruir o nosso tempo, a nossa vida, a nossa história. Ele quer reconstruir. Assim como o povo de Deus estava sem tempo para cultuar a Deus. Talvez você entrou aqui com a sua vida destruída. Mas Deus ele tem o poder de refazer a sua história, a sua vida. Basta você ouvir a voz de Deus, deixar Ele morar em teu coração, e você vai ver a obra que Ele vai fazer na sua vida. E não é obra do homem, mas sim obra de Deus. Mas voltando aqui para o texto, igreja. O povo de Israel, lá de Ageu, que nós lemos no início, eles estavam priorizando o conforto próprio. Eles se esqueceram do tempo de Deus. Está no texto que nós lemos. Depois você relê na sua casa. O povo volta, é liberto, volta para a sua nação, e ao invés de cultuar a Deus, não. Eles começam a desfrutar da sua terra. Não que isso seja errado. Não que seja errado você ter o conforto da sua casa, do seu trabalho, enfim. Não. Mas difícil coisa é para Deus ver o seu povo desfrutando das coisas dessa vida, e Ele entende que o ser humano deixou de lado Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, narrado na história de Ageu. Então, igreja, quando eu não busco o reino de Deus em primeiro lugar, o que é o reino de Deus? Vou te dizer em simples palavras: é quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, e Deus passa a habitar dentro de você, e você vive uma nova vida, seguindo o que Deus quer. Aleluia. É uma obra sobrenatural que acontece dentro da vida de cada pessoa. E a pessoa ela passa a viver obedecendo a palavra de Deus. Não precisa ninguém ficar ensinando, mas o próprio Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, ele vai fazer você fazer a vontade de Deus. Então, quando eu não busco o reino de Deus, automaticamente eu vou priorizar as coisas dessa vida, igreja. É uma matemática simples. Quando eu deixo de buscar a Deus, automaticamente eu vou buscar outras coisas. E esqueço Deus, deixo Deus de lado. E eu não passo a mais buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece com isso? Isso vai gerando resultados, prejuízos na vida da pessoa, em todas as áreas da vida da pessoa. Foi o texto que nós lemos. O texto que nós lemos diz que eles comiam, mas não se sentiam saciados. Eles bebiam, mas não se sentiam saciados. Eles se vestiam, mas não aqueciam. É uma metáfora para dizer. Nos dias de hoje não é diferente, igreja. Como que o mundo tem vivido? As pessoas têm buscado, conquistado, não que isso seja errado, mas fica um vazio tremendo dentro da vida da pessoa, onde ela deita a noite no travesseiro e diz: o que eu tenho feito da minha vida? Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho família, eu tenho dinheiro, mas me falta algo. A pessoa entra numa crise de um vazio que ela não entende. Foi o que acontecia com o povo de Israel. Eles tinham tudo, mas faltava-lhes algo. Nos nossos dias não é diferente. Este algo que nós sempre falamos, que é um vazio na alma, a única pessoa que pode preencher este vazio é o Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua
sua vida, você se torna a pessoa mais completa da face da terra, porque você sabe que sua vida aqui nessa terra é passageira. Você sabe que Deus habita dentro de você, e se você partir dessa terra, você sabe que você vai passar a eternidade com Deus, porque o cristão já desfruta a eternidade aqui nessa terra, igreja. Eu estou te falando aqui basicamente para você entender o reino de Deus. Mas voltando ao texto, o povo estava sentindo na pele o resultado da sua negligência para com as coisas de Deus. Isso resultou o quê? Uma crise em várias áreas da sua vida. Isso foi como uma disciplina da parte de Deus, para que o povo se lembrasse de Deus novamente. Quando a gente passa a olhar para a nossa vida, que muitas coisas ruins acontecem, seja doença, fome, desemprego, qualquer coisa que você imaginar de ruim, é lógico que muitas coisas é o homem que planta e colhe, mas muitas coisas é porque Deus está nos alertando de que nós nos esquecemos de Deus, e a gente passa maus bocados, e a gente não se dá conta de que Deus está nos chamando para os seus caminhos. Então muitas vezes a disciplina da parte de Deus é para que o ser humano se lembre de que há um Criador, de que há um Deus que criou todas as coisas, de que há um Deus que Ele é Pai, e você precisa aceitá-lo como Pai e se tornar filho e filha de Deus. Mas quando a gente fala assim, nossa, mas Deus está punindo as pessoas, então Deus é ruim? Não, não é isso, igreja. Por que Deus ele pune os seus filhos? Porque Deus quer ver o nosso bem, isso é óbvio. Toda pessoa que foi um dia filho, e alguns são pais, são mães, quando você repreende o seu filho é por quê? Porque você quer ver o bem dessa pessoa, sim ou não? Sim. Assim é Deus também. Deus ele nos repreende porque Deus ele quer que a gente ande no caminho da salvação. Deus ele não quer que ninguém se perca. Deus ele não quer que ninguém vá para o mau caminho. Por isso que Deus ele nos repreende através da sua palavra. Mas voltando ao texto, abra sua Bíblia em Deuteronômio 28:15. Nós vamos ver que não é que Deus é ruim, mas a palavra dele é fiel, igreja. Da mesma maneira que a sua palavra diz que aquele que obedecer à voz de Deus, as bênçãos de Deus virão sobre a vida dessa pessoa, assim também se a pessoa desobedecer a Deus, essas bênçãos elas não virão, mas ao contrário, virão maldições. Deuteronômio 28:15 diz assim: será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é fiel, igreja. Se Deus diz que vai cumprir na sua vida, vai te dar bênçãos se você obedecer à voz dele, é fato, isso acontece. Quando a pessoa ela passa a ouvir a voz de Deus e praticar, as bênçãos correm atrás das pessoas que servem a Deus, que obedecem a Deus. Mas do mesmo jeito que as bênçãos elas correm atrás daqueles que obedecem a Deus, a maldição também corre atrás daquele que não obedece a voz de Deus. É simples assim. E assim estava o povo de Israel naquela época. Então nós vemos a parte do povo de Deus uma negligência tremenda, porque eles não estavam preocupados em reconstruir o templo de Deus. E o que é uma pessoa negligente? É aquela pessoa que deixa de tomar as devidas precauções ou ações esperadas. Por exemplo, Deus ele nos salvou, sim ou não? Sim. Deus espera que eu siga a sua palavra. É o que Deus espera de cada pessoa. Exemplo, para você entender. Deus ele nos salva, nos liberta, nos cura, nos dá a salvação, tudo mediante a graça. E Deus espera que eu medite na sua palavra. Só que aí passa a semana inteira a gente não medita. É uma pessoa negligente. Você trabalha a semana inteira e às vezes você fala, hoje eu vou dedicar 1 minuto da minha vida e vou orar a Deus. E Deus espera que você ore a Ele. E aí eu não oro. Isso é uma pessoa negligente. Eu poderia citar vários exemplos aqui. Por exemplo, é
estejamos aqui para cultuar a Ele. Sim ou não? Aí eu falo, não vou, não quero saber de Deus hoje. É lógico que tem pessoas que trabalham, gente, entende isso, que nada no reino é por força ou por obrigação, mas tudo por amor. Então Deus espera de mim e de você que nós nos sirvamos com amor e alegria. Só que aí na hora de fazer a gente não faz para Deus. Então eu me torno uma pessoa negligente. E por incrível que pareça, igreja, quando a gente fala que quer buscar a Deus, Deus ele honra a nossa fé. Isso é fato, você precisa entender isso. Se eu quero que as bênçãos de Deus corram atrás de mim, eu preciso entender que eu tenho que servir a Deus com amor, com alegria. E quem faz isso nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus ele habitar dentro da sua vida, você vai entender o que eu estou falando. E o reino de Deus, igreja, para você entender o que eu estou te falando, não é uma comparação. Porque às vezes nós gostamos de falar assim, mas tal pessoa não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo, sabe? Mas o reino de Deus não se resume a isso. O reino de Deus consiste em ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. Se a pessoa não cumpriu ou deixou de cumprir, é ela e Deus. Eu tenho que entender que meu particular com Deus é eu e Deus. Deus está falando comigo, não com o meu vizinho. Então eu tenho que ouvir aquilo que Deus tem me dizer nesta noite. Porque Deus ele tem uma grande obra nas nossas vidas. E quando a gente aprende isso, igreja, quando a gente passa a não olhar a falha do outro, o pecado do outro, o que o outro está fazendo de errado, quando eu entendo que eu não tenho a obrigação de ficar olhando a vida de ninguém, eu entendo que eu tenho que olhar para a minha vida. Aonde eu tenho que melhorar é onde Deus faz a obra nas nossas vidas. Porque eu olho para mim mesmo. Que é a coisa mais fácil olhar a falha dos outros, sim ou não? Como é fácil? Mas quando eu faço isso, eu estou bloqueando o meu autoexame. Agora quando eu falo, nossa Jesus, como eu estou ruim na tua presença, muda a minha história, muda a minha vida, me transforma, porque eu sou tão falho, pecador. Aí é onde Deus entra no seu coração através do seu Espírito Santo e faz uma obra sobrenatural. E aquilo que nós não conseguimos largar, deixar de lado, seja vício, pecado, tudo que é de ruim, que desagrada a Deus, Ele tem o poder de tirar isso da sua vida, das nossas vidas. E Ele faz uma obra sobrenatural. É inexplicável, é um milagre. Voltando para a história que nós estamos meditando essa noite, aí os judeus que eles tinham se contentado em ter sido libertos lá da Babilônia e em poder retornar para a sua nação, e eles caem numa falha que nós às vezes caímos, igreja. As pessoas se acomodam. O povo de Israel estava desse jeito, estavam felizes na sua nação, desfrutando da sua terra, era uma maravilha, mas o lado espiritual eles deixaram de lado, eles se acomodaram. E para eles estava tudo bem. Se a gente entender o que Deus tem na nossa vida, igreja, é inimaginável, é grande demais. Se a gente entender o que Deus, os planos de Deus que Deus tem para as nossas vidas, é imensurável. Começa pela salvação da nossa alma. O que é a salvação da nossa alma? Uma pessoa que está em pecado, ela está espiritualmente morta diante de Deus, ela está separada de Deus. E Deus, através do seu Filho Jesus, morto lá na cruz, Ele nos faz ser aceitos diante de Deus, quando nós nos aceitamos, quando nós aceitamos a Cristo. Começa por aí, essa grande obra de salvação. E quando você reconhece que Jesus é o seu Salvador, dentro de você já passa a habitar o Espírito Santo de Deus, que dentro de você ele fala assim, você é filho, você é filha de Deus. A grande obra começa por aí. E dentro de você nasce um amor tão grande por você e pelas pessoas e por Deus, que você consegue cumprir todos os mandamentos da Bíblia, que se resumem em dois: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É sobrenatural isso, Deus. Você já não passa mais a viver em guerra com as pessoas. Fique de pé, igreja. Assim como Deus, Ele usou o profeta Ageu para falar para aquele povo que era hora de reconstruir o templo, de restaurar a vida espiritual, que nessa noite
você venha entender isso. Feche os seus olhos e fale com Deus, mesmo assentado de pé. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui hoje, Pai, diante da Tua palavra, onde nós aprendemos um pouco, Pai, de forma resumida, a história do Teu povo, onde o profeta Ageu, Pai, foi usado por Deus para falar com aquele povo que era a hora de reconstruir o templo. Nesta noite, ó Pai, eu quero orar pelo Teu povo, que é hora de reconstruir a vida espiritual, que é hora de reconstruir o nosso templo, ó Pai, templo do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa entrar e habitar em nossas vidas. Pai amado, aquele que entrou triste, venha sair alegre. Aquele que entrou aqui buscando respostas, que o Senhor venha dar a resposta a essa pessoa. Aquele que entrou aqui, aquela que entrou aqui com nenhum ânimo de vida, Pai, que nesta noite essa vida venha a ser restaurada. Aquilo que era morte vai ser vida. Aquela pessoa que entrou aqui desesperada, vai sair daqui com a esperança, Pai, renovada. Pai amado, que nesta noite esta palavra venha entrar nos nossos corações, ó Deus, e fazer uma obra sobrenatural nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Restaura, reedifica, para a honra e glória do Teu santo nome. Esta é a nossa humilde oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Quem crê assim, diga amém, Jesus.